Bom, o próximo exercício é o testa primo. Esse também é um clássico, né? Verificar se um número é primo ou não. É importante, então, conceitos matemáticos aqui do que é um número primo, né? Um número primo é, por definição, aquele número que é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Então, o 1 não é primo, porque o 1 ele não é divisível por dois números, né? Que seria ele mesmo e o 1. Então, o 1, nesse caso, é falso, ele não é primo. O 0 também não é primo. E o 2 é primo, porque só é divisível por ele mesmo e por 1. O 3 é primo, porque só é divisível por ele mesmo e por 1. O 4 não é primo, porque ele é divisível por ele mesmo, por 1 e por 2. Certo? Então, todos os pares não são primos. Todos os múltiplos de 3 também não são primos e assim por diante. A ideia do número primo, a palavra primo, quer dizer primeiros. São os números que são os blocos de construção dos outros números, mas que eles mesmos não são divisíveis. Então, eu construo qualquer número a partir dos primos, né? Primos menores que ele. Okay? Por isso que quando a gente fatora um número, a gente fatora nos primos, quer dizer, os números que originaram ele. Então, esses números não são primos, não são primeiros, eles são números compostos de primos, vamos dizer assim. Okay? Só essa ideia. Há uma tentação de você querer fazer, vou dividir por 2, vou ver se vou dividir por 3, mas não caia nessa tentação, porque você não vai conseguir fazer esse programa funcionar, né? Fazendo ifs, por exemplo, só até o 13, porque os números primos são infinitos também. Pra vocês terem uma ideia, a gente usa na criptografia e no comércio eletrônico, números primos com 200 dígitos ou até mais, né? Então, números muito grandes. Okay? Então, não dá para a gente pensar nessa forma. Então, como é que eu faço para fazer esse programa? Você vai dividindo o número por 2, por 3, por 4, até chegar nele. Até chegar no número menor do que ele. Se você conseguir dividir por todos os menores que ele até chegar nele, e esse até chegar nele não é bem assim, mas serve para agora, né? Então você sabe que ele é primo. Se em qualquer momento nas divisões ele der uma divisão exata, quer dizer, ele for múltiplo daquele número, você pode parar e você já sabe que ele não é primo. Então você pode fazer uma lógica mais ou menos assim, ó. Vamos construir lá. Opa, aqui. Vamos construir lá. Aqui. Você vai fazer um for. For i, ou for número. Em range, nesse caso, porque a gente não tem números, né? Em range de valor. Aqui vai ter uma brincadeira, né? Que eu não vou fazer para vocês aqui, mas não é range de valor. Porque não é desde o primeiro e não é até o último. Vocês vão ter que lembrar do range. Lá o range vai do 0 até o número. Mas a gente não vai testar nem 0 nem 1, vai testar do 2 para frente e não vai testar o próprio número. Então aqui você vai ter que lembrar um pouco disso e vai fazer um if. O que é esse if? Se o número divisível, né? Se o número for divisível o valor, se o valor for divisível pelo número, ok, devolve que não é primo. Já pode parar, não precisa continuar, porque houve uma divisão exata, né? E aqui fora do for, se ele passou por todos, você pode fazer um devolve que ele é primo, que seria o true e o false, né? Então aqui dentro já pode abortar, faz um return já direto aqui, aborta, e aqui você devolve que ele é primo, que devolve um true. Ok? Então essa é a lógica básica. Depois que você fizer essa lógica básica, você vai ter que fazer um ifzinho antes para o 0 e 1, porque o 0 e 1 tem que devolver falso também. Ok? Então basicamente essa é a estrutura. Tá? Então construam essa lógica. Né? Então, por exemplo, eu quero ver se o 10, ou melhor, eu vou pegar aqui um número maior, o 9 é primo, eu vou dividir por 2. Deu divisão exata? Não, eu vou dividir por 3. Opa, deu divisão exata, então eu já sei que
esse número não é primo. Vou testar outro aqui, eu vou fazer o 25. Eu vou dividir por 2. Deu divisão exata? Não. Dividir por 3. Deu divisão exata? Aqui não deu. Vou dividir por 4. Deu divisão exata? Não. Vou dividir por 5. Deu divisão exata? Deu. Opa, não é primo. Agora, pega um número que nem o 7. Vou dividir por 2. Deu exata? Não. Vou dividir por 3. Deu exata? Não. Vou dividir por 4. Deu exata? Não. Vou dividir por 5. Deu exata? Não. Vou dividir por 6. Deu exata? Não. Não divido por 7. Porque por 7 obviamente vai dar, né? Mas o primo é divisível por ele mesmo e por 1. Então eu divido do 2 até o 6 nesse caso. E fazendo e não dando nenhuma divisão exata, quando eu saio do for, eu sei que ele é primo. Eu posso dizer, ó, 7 é primo. Então, isso vai valer para qualquer número, mesmo números muito grandes, ok? Então, façam um for aqui, construam essa lógica aqui, né, para pegar os números no intervalo entre o 1 e o número menor que o número que você quer. Faça o teste para ver se ele é divisível ou não, usando lá módulo, né? A gente já sabe como é que é um número divisível por outro usando módulo, par, ímpar e tudo mais. E construam essa lógica. Essa lógica estando construída, a gente pode fazer a próxima lógica aqui, que é a lista de primos, né? Que é simplesmente fazer um outro for. Esse for pega do início até o fim da lista e a gente vai poder, aqui inclui os limites, inclusive, tá vendo? Então inclui o início e o fim. Você vai ter que fazer aquele truquezinho no for lá para incluir os dois elementos, tá? Do início e do fim. E você chama essa função aqui, ó, chama testa primo. Então, dentro do for você vê se o número, né, testa primo daquele número devolveu o verdadeiro, opa, é primo, adiciona numa lista. E você vai adicionando nessa listinha e no final você devolve a lista dos primos no intervalo. Tá? Então, quando a gente vai aqui, ó, olhar a lista de primos, ele vai olhar aqui, ó, entre 5 e 10 tem o 5 e o 7, entre 10 e o 20 tem esse, então, ó, que legal, entre 0 e 21, quais são os primos? Está aqui. Então, vai ficar fácil de fazer isso, porque você vai chamar aquela outra função dentro dessa. Então, não precisa fazer de novo aqui, basta que essa esteja funcionando e essa aqui vai ser bem fácil de fazer. Então, com isso a gente mata esses dois exercícios, ok? Então, até a próxima.